Eu sou Carlos Pierre, eu sou representante comercial, dono e produtor aqui do canal Rotina de um Representante Comercial, um canal que tem como propósito falar de vendas, mas sobretudo assuntos mais aleatórios possíveis, tendo em vista que eu sempre comento que vendedor precisa ter repertório, argumentos e etc, não é verdade? Falo isso com tanta propriedade que nesse momento eu venho aqui falar para vocês um pouquinho dessa guerra entre o Hamas e Israel. Pessoal, quem é esse povo? Por que eles estão em guerra? Que troço estranho que está acontecendo? Vocês saberiam argumentar? Saberiam estar numa roda de negociação com o cliente, caso o assunto fosse exposto? Saberia se defender? Então, resolvi trazer isso aqui para o canal e vou falar para vocês agora. Primeiro vamos identificar quem é quem. Hamas. Hamas é um grupo paramilitar armado, terrorista, que hoje governa, sim, vocês não estão ouvindo mal, eles governam por eleições livres o território de Gaza. O que é Gaza? Gaza ainda não é um país, é um território ocupado que fica praticamente dentro do mapa do Estado de Israel. É ocupado sobretudo por palestinos árabes, etnia árabe, e são praticantes em sua maioria, praticantes da religião muçulmana, são islâmicos. Do outro lado temos Israel. O Estado de Israel é um país e é uma população que se explica por si só, e eles são praticantes do judaísmo, são todos judeus praticamente. Enquanto Gaza é uma economia em desenvolvimento, é um país que passa muito perrengue, muito problema financeiro e precisa sempre de ajuda financeira do mundo árabe, tem sempre alguém bancando, principalmente nos últimos tempos o Catar, com o dinheiro do petróleo deles lá. Eles também têm no governo deles o Hamas, que está sendo patrocinado, esse ataque do Hamas, o dinheiro que eles têm para comprar arma, bombas, e está promovendo essa guerra contra Israel, está sendo financiado pelo Irã, tendo em vista que já pesquisarem as armas e tudo, as investigações levam a crer que é o Irã que está financiando isso, já que o mundo árabe inteiro está apoiando essa guerra. No outro lado, pessoal, a economia de Israel vai muito bem, obrigado. É um país rico. Judeu é um povo extremamente trabalhador, não que o árabe não seja, mas o judeu ele tem um dom de fazer negócio. A maior concentração de startups no mundo está em Israel. Eles amam tecnologia, eles são criadores de tecnologia. Então é um povo extremamente milionário e é um dos maiores poderes bélicos do mundo. É poderosíssimo e é muito difícil alguém ganhar uma guerra de Israel. Por que esses caras estão entrando em guerra? Gente, eles não se toleram, eles se odeiam. É um ódio, é uma guerra histórica. Já houveram vários conflitos, vários ataques de ambas as partes. É muito difícil imaginar que um dia eles vão se conciliar. E o motivo são dois. Um é que os árabes não suportam a ideia que Israel exista. Israel tem um território criado pela ONU, tudo direitinho, um país jovem, com menos de 100 anos, e os árabes dizem que aquele território era para ser deles. E aí eu já conto a história já. E também existe um pouquinho aí de intolerância religiosa, tendo em vista que o islamismo é bem radical e o judaísmo também é muito fechado, e os dois não se toleram e também não se bicam. E o pessoal, pelo que vem investigando, o motivo principal desse ataque vem sendo por conta da proximidade que Israel estava com a Arábia Saudita, que é um dos países mais icônicos, mais importantes do mundo árabe. Estava havendo um acordo de paz ou normalização diplomática entre a Arábia Saudita e Israel. Estava em andamento esse acordo, estava sendo intermediado pelos Estados Unidos, e aí, de certa forma, o Hamas está usando essa guerra para intervir e impedir que isso aconteça, pelo menos por agora. E por que os árabes são tão inconformados com a existência de Israel? Por que eles estão reivindicando tanto aquelas terras para ele, depois de quase 100 anos, enfim. Vou colocar aqui quanto tempo tem Israel para vocês aqui embaixo. Pessoal, é simples. Há muito tempo atrás, aquelas terras eram terras ocupadas por refugiados.
apesar delas pertencerem ao Império Otomano, aquelas terras, aquele setor ali onde fica o mapa de Israel e adjacências, é um setor improdutivo, seco, árido. Ninguém queria estar ali. Então, havia sim uma ocupação de árabes, de palestinos, mas também muitas outras ocupações de refugiados, pessoas que estavam fugindo da guerra, do massacre e da morte. Os judeus são as pessoas mais perseguidas do mundo, então eles se refugiaram muito para aquela área ali, que por sinal fica perto de Jerusalém, uma terra sagrada, e aí eles chamavam aquela região ali da Terra Prometida. Também ali tinha a presença de refugiados gregos, refugiados romanos, enfim, tinha pessoas de várias etnias ali. Não era só os judeus que estavam ali ocupando um lugar que tinha alguns árabes espalhados. Pois bem, os judeus que lá se refugiaram foram criando pequenos povoados e cada vez mais foram ficando bem financeiramente, comprando pequenas terras e juntando. É tanto que o maior povoado, houveram vários povoados dos judeus ali naquela região. O maior deles hoje é onde é a capital de Israel, Tel Aviv. E aí sabe o que aconteceu? Aconteceu a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Depois da Segunda Guerra, principalmente, o mundo ficou consternado e chocado com o Holocausto, que é um massacre de milhares de judeus. Mais um na vida desses caras. E aí, com isso, Inglaterra e França, que foram os grandes vencedores dessas guerras, se juntaram com os Estados Unidos e fomentaram uma grande Assembleia da ONU, que foi presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. E aí eles fizeram um plebiscito, fizeram um censo demográfico, uma demarcação, várias manobras com critérios técnicos e desenharam um mapa e entregaram para Israel, para que Israel proclamasse o seu Estado. Em 1948, Ben-Gurion, um líder judeu, decretou o Estado de Israel depois que a ONU autorizou a ocupação daquele espaço. Naquele espaço também foi demarcado um pedacinho de terra para os palestinos, que hoje é Gaza, a faixa de Gaza. Esse mapa já mudou várias vezes, pessoal, porque já houveram muitas guerras que causou a mudança desse mapa. Mas eu não vou falar das guerras aqui, eu estou explicando a guerra do momento. Então eu vou parar a explicação por aqui. Ali também fica a Cisjordânia, o território da Cisjordânia também ocupado por árabes, e a cidade sagrada de Jerusalém, que é uma cidade que na época foi proclamada como uma cidade internacional e poderia ser ocupada por um pouquinho por todos eles. Pessoal, eu, Carlos Pierre, representante, venho aqui humildemente falar que toda essa minha explicação aqui foi o mais imparcial que eu pude me expressar, pois realmente eu não tenho lado, eu estou apenas explicando fatos, e contra fatos não há argumentos. Então espero que todos me entendam, tanto os judeus como árabes. Eu tenho clientes das duas etnias, eu tenho amigos das duas etnias, então fica a minha força aí, que tudo se resolva da melhor forma possível. E para você que está assistindo aqui, muito obrigado pela moral. Passe esse vídeo para alguém, se achar útil. Muito obrigado e até o próximo episódio. Fui, pessoal. Tchau. Tchau.